Em uma noite de julho de 1970, 5 condenados escaparam de uma prisão e se refugiaram em uma fazenda isolada, onde encontraram algo muito além do que poderiam imaginar. Neste vídeo, vamos acompanhar os relatos assombrosos de John Lee Parker, um dos fugitivos, e desvendar os eventos aterrorizantes que ocorreram naquela fatídica noite. Essa é uma história que vai mexer com seus sentidos e deixar você arrepiando até o último minuto. Em 17 de julho de 1970, durante a madrugada, 5 condenados, todos cumprindo pena de prisão perpétua, escaparam da penitenciária de Dorchester, em New Brunswick, Canadá. John Lee Parker, com 27 anos, Jack Fisher, com 32 anos, Sam Wetmore, com 36 anos, George Hannington, com 29 anos e Lemuel Fleming, com 41 anos. Enquanto fugiam, eles se depararam com uma fazenda abandonada, ou assim pensavam. 20 quilômetros de distância da penitenciária, 2 dias depois, 2 dos condenados contaram a guerra nos detalhes terríveis do que aconteceu com eles naquela fazenda. Esta é a história contada por um dos condenados, John Lee Parker. Eu e os rapazes estávamos planejando nossa fuga há meses. Nosso plano era chegar à América, se possível, onde ninguém saberia quem éramos. Sabíamos que tínhamos que chegar o mais longe possível. Escapamos no meio da noite, por volta das 2 da manhã, eu acho. Depois de passarmos pelas paredes, começamos a correr para o norte e planejamos virar para o oeste depois de passarmos pelo rio Memramcook. Não tenho certeza de quanto corremos ou por quanto tempo, mas o sol estava nascendo quando uma fazenda apareceu. Estávamos cansados, com fome e com sede, e achamos que tínhamos corrido o suficiente para fazer uma pausa por um tempo. Quando chegamos perto da fazenda, pude ver que parecia velha e em decomposição, como se não fosse usada há anos. A casa parecia suja e os arbustos ao redor da casa estavam crescidos demais. O celeiro parecia que ia desabar sobre si mesmo. Não tínhamos certeza se alguém ainda morava lá, então nos aproximamos da casa lenta e cuidadosamente. Quando chegamos a poucos metros da casa, decidimos que 3 de nós iríamos para a porta dos fundos, caso as pessoas da casa decidissem tentar fugir pelos fundos, e os outros 2 bateriam na porta da frente para ver se havia alguém em casa. Se houvesse pessoas lá, nosso plano era amarrá-las para que pudéssemos comer e beber algo antes de continuar correndo. Fui para a porta dos fundos com 2 dos outros rapazes e fiquei lá esperando para ver se alguém saía correndo pela porta. Alguns minutos se passaram quando a porta se abriu de repente, e era Jack. Ele disse que não havia ninguém na casa, então o resto de nós entrou para que pudéssemos começar a procurar comida e algo para beber. O interior da casa era tão ruim quanto o exterior. Estava imundo e cheirava a mofo. Parecia que alguns animais selvagens estavam vivendo lá por algum tempo. Procuramos comida e tudo o que encontramos foram várias latas de carne e feijão. A torneira dentro da casa não funcionava, então Jack disse a Sam para ir lá fora para ver se havia um poço nas proximidades. 10 minutos se passaram antes de ouvirmos Sam gritando: "Saiam daí agora!" Todos nós saímos correndo pela porta dos fundos. Uma vez lá fora, ouvimos Samuel novamente: "Estou no celeiro. Entrem aqui agora." Enquanto corríamos em direção ao celeiro, pudemos ver que as portas do celeiro estavam ligeiramente abertas. Antes de entrar, paramos por um momento, olhando um para o outro, sem saber o que esperar. Já estávamos nervosos e no limite. Fui o primeiro a entrar no celeiro, que estava um pouco escuro. Quando entrei e meus olhos se ajustaram à escuridão, pude ver Sam na minha frente com um olhar estranho no rosto. Então, por acaso, notei com o canto do olho o que parecia ser um homem a alguns metros de Sam. Olhei em sua direção e pude ver que era de fato um homem. Ele estava parado ali, olhando para mim. Ele tinha longos cabelos prateados que iam além dos ombros e parecia ter cerca de 60 anos de idade. Enquanto o resto dos rapazes entrava atrás de mim, eles também pararam de repente quando viram o homem. Ficamos ali olhando para Sam e para o homem por um tempo antes de Jack falar e perguntar: "Quem é você, velho? Você mora aqui?" O homem não respondeu. Ele apenas continuou olhando para mim sem dizer uma palavra. 1 minuto se passou antes de Jack perguntar novamente ao homem quem ele era e se ele morava lá, desta vez com mais severidade. Jack sempre foi um cabeça quente, e eu sabia que se ele não respondesse logo, isso poderia significar problemas para o homem. Outro minuto se passou antes que o velho virasse lentamente a cabeça.
Então ele olhou para Jack e respondeu com uma voz calma e confiante: Eu moro aqui e há muito tempo. Notei que o velho tinha um leve sotaque que eu não consegui identificar no momento. Jack então disse: Sam, George, peguem aquela cadeira ali e encontrem uma corda para amarrar o velho. Ambos conheciam bem o temperamento de Jack, então não perderam tempo em pegar uma cadeira que estava por perto e encontrar uma corda. Enquanto eles agarravam e amarravam o velho na cadeira, ele não resistiu nem disse nada. Ele continuou olhando para Jack com um olhar inexpressivo. Foi uma dor que me atravessou. Algo não estava certo com este homem. Eu pensei que meu pai assassinou minha mãe quando eu tinha 14 anos e foi um demônio para mim e meus irmãos. Então detectar o mal havia se tornado uma segunda natureza para mim. Eu mantive meus pensamentos para mim mesmo. Mostrar fraqueza na frente dos rapazes não era algo que eu faria. Jack então instruiu Sam a ir pegar a comida enlatada que tínhamos encontrado na casa e perguntou se ele tinha encontrado um poço com água. Ao que Sam respondeu que sim. Quando Sam saiu, Jack voltou seu olhar para o velho e perguntou: Qual é a sua história, velho? Como você vive em um inferno como este? O velho não respondeu a princípio. Ele apenas ficou sentado ali olhando para Jack. Quando finalmente falou, ele disse: Deixe-me contar a vocês, senhores, uma história, já que parece que posso ficar aqui por um tempo. Nasci há muito tempo em Sisteron, França. Quando eu era jovem, mais ou menos da idade de vocês, algo terrível aconteceu comigo. Isso me levou a ser incapaz de morrer. Como não temo mais a morte, anseio por ela. Cada dia que passa é mais um dia que devo permanecer nesta terra esquecida por Deus. A julgar por suas roupas, senhores, posso ver de onde vocês vieram. Não me importo com seus negócios ou com seus planos. Só peço que vão embora antes do anoitecer. Naquele momento, Sam nos assustou quando entrou com a comida enlatada e um balde de água. Todos nós recuamos um pouco e Jack fez pouco caso da situação, dizendo: Velho louco, Sam, traga-me a comida e a água. O que o velho disse e a maneira como ele disse me assustou. Não era assim que uma pessoa louca falava ou se comportava. Olhei para o velho, que então abaixou a cabeça e ficou quieto. Então fomos nos sentar em uma área do celeiro, que era clara o suficiente para que pudéssemos ver quando comíamos. Enquanto nos sentávamos, passamos as latas de comida, compartilhando o pouco que tínhamos. O resto dos rapazes conversou alegremente sobre seus planos quando chegássemos à América. Mas eu não conseguia me livrar da sensação enervante de que o velho era perigoso. Depois que terminamos de comer, Jack disse: Alguém precisa ir fazer a primeira vigia no sótão. A área ao nosso redor é aberta por vários quilômetros, então seria melhor viajar à noite, para não sermos vistos. Atravessamos vários rios no caminho para cá e fomos rio acima um pouco antes de voltar para a terra, então deve levar um tempo para os cães encontrarem nosso cheiro. George então disse que faria a primeira vigia, enquanto o resto de nós ia para diferentes partes do celeiro, para tentar ficar confortável, para que pudéssemos dormir um pouco. A próxima coisa que me lembro foi de ser acordado por Lemuel, me sacudindo, dizendo que era minha vez de vigiar. Enquanto eu caminhava em direção à escada que levava ao sótão, olhei para o velho. Ele estava olhando para mim novamente, com um olhar inexpressivo. Ele não parecia estar preocupado que 5 condenados fugitivos o tivessem amarrado a uma cadeira, sem ideia do que poderia acontecer a seguir. Quando cheguei ao sótão e olhei para fora por uma das janelas, pude ver que estava ficando tarde, o que significava que partiríamos em poucas horas. Eu me perguntei o que Jack tinha em mente para o velho antes de partirmos. Sentei-me em um barril que os outros rapazes estavam usando para conversar e me perdi em meus pensamentos. De repente eu me assustei ao acordar, pois tinha adormecido. Pulei do barril e notei que estava quase anoitecendo. Corri escada abaixo para ver se os rapazes ainda estavam dormindo, o que eles tinham que estar. Caso contrário, eles já teriam me acordado com certeza. Quando desci da escada e olhei na direção do velho, não pude acreditar no que vi. Ele simplesmente tinha sumido. Corri até a cadeira para verificar e pude ver a corda que tínhamos usado para amarrá-lo estava rasgado em pedaços no chão. Gritei para os rapazes acordarem e virem rápido. Em segundos, todos eles vieram correndo para o meu lado e ficaram tão nervosos quanto eu. Sam e George o amarraram bem, e ele não parecia forte o suficiente para rasgar a corda.
O celeiro estava ficando escuro rapidamente por dentro, então perguntei a Jack: "O que devemos fazer agora?" Quando de repente ouvimos um barulho vindo de um dos cômodos nos fundos do celeiro. Lemuel disse: "Jack, vamos sair daqui. É difícil ver aqui e precisamos ir embora de qualquer maneira. Não vou embora sem dar ao velho um adeus adequado, se é que você me entende. Ele sabe que somos condenados fugitivos. Deve ser ele lá atrás em um daqueles cômodos. Se vocês estão com muito medo de ir lá atrás para pegá-lo comigo, então apenas esperem aqui", disse Jack. "Tudo bem, mas se apresse", respondi. Jack começou a caminhar lentamente para os fundos do celeiro. Havia pelo menos 3 cômodos nos fundos e vários estábulos. Jack sempre agiu como um cara durão, mas no fundo, eu achava que ele era um covarde. Nós 4 assistimos enquanto Jack desaparecia na escuridão. Estava ficando difícil de ver no celeiro, exceto por uma lasca de luar da lua nascente que estava começando a descer pelas rachaduras na madeira velha. Naquele ponto eu estava suando e tremendo tanto de medo que pensei que fosse desmaiar. Quando de repente ouvi algo soltar um rosnado quando Jack gritou: "Seu filho dá..." Então a voz foi cortada. Não perdemos tempo em nos mover para dar o fora dali. Nós nos viramos e corremos em direção às portas do celeiro, que estavam a poucos metros atrás de nós. Quando batemos nas portas e tentamos abri-las, elas não abriram. Ficamos tateando por um tempo, tentando descobrir por que não conseguíamos abrir as portas, quando descobrimos o porquê. Alguém havia colocado uma corrente nas portas com um cadeado, nos prendendo. "Ó inferno, o que vamos fazer agora?" perguntou George. "Encontre uma saída. Vamos, precisamos sair daqui agora. Vamos ver se conseguimos encontrar um lugar por onde possamos passar", respondi. Começamos a tatear ao longo da parede do celeiro, tentando ver se conseguíamos encontrar uma abertura, quando ouvi o que parecia ser outro rosnado. Então algo em 4 pernas correndo rápido em nossa direção. Eu gritei: "O que é isso?" De repente, sem aviso, Sam soltou um grito de gelar o sangue e falou: "Socorro! Algo me pegou!" Ele continuou gritando quando de repente foi como se algo tivesse mordido sua garganta e o grito parou imediatamente. Lemuel então gritou: "Vamos, John, vamos dar o fora daqui agora." Eu não disse nada. Eu apenas comecei a correr para longe dos gritos de Sam o mais rápido que pude. Enquanto corria por aquele celeiro escuro, eu continuava esbarrando em coisas, quase me nocauteando várias vezes. Quando cheguei ao que pensei ser os fundos do celeiro, me virei e fiquei parado ali, tentando recuperar o fôlego. Enquanto eu estava ali, notei que fazia um silêncio mortal. Nada estava se movendo ou fazendo barulho. Era como se o mundo tivesse parado. Alguns minutos se passaram quando ouvi alguém sussurrar: "John, é você?" "Sou eu, Jack. Acho que encontrei uma saída daqui. Vem aqui." Eu imediatamente enrijeci e congelei. Pensei comigo mesmo, eu ouvi Jack gritar algo horrível, ele ainda poderia estar vivo? Então, novamente, ouvi alguém sussurrando do escuro: "Vamos, John, vem aqui." Eu não tinha certeza do que fazer, mas sabia que não queria ficar parado ali esperando para ser o próximo. Comecei a me aproximar lentamente do som da voz de Jack, quando ouvi os gritos de gelar o sangue de Lemuel, vindo da área do sótão. Comecei a me mover mais rápido em direção à voz de Jack, quando de repente tropecei em algo deitado no chão. Ele fez um som de grunhido, o que me fez pular para trás. "John, sou eu, Jack. Me ajude a levantar." Estendi a mão para ajudar Jack a se levantar quando minha mão tocou uma poça de líquido quente no chão. Levei minha mão ao nariz e pude sentir o cheiro distinto de sangue. Tentei um pouco mais até encontrar o braço de Jack e o ajudei a se levantar do chão do celeiro. Foi então que notei a luz da lua entrando e pude ver a saída que Jack disse ter encontrado. Corremos o mais rápido que pudemos, pois Jack estava muito machucado e sangrando. Quando chegamos ao buraco por onde a luz estava entrando, empurrei o painel do celeiro e ele se abriu apenas o suficiente para que pudéssemos passar. Uma vez lá fora, começamos a voltar pelo caminho que tínhamos vindo. Eu não conseguia parar de olhar por cima do ombro enquanto ajudava Jack, pensando que com certeza seríamos os próximos. Continuamos caminhando a noite toda para tentar nos afastar o máximo possível da fazenda. Quando ficou claro o suficiente, encontramos uma estrada movimentada para tentar conseguir ajuda. Não demorou muito para as pessoas descobrirem que éramos condenados fugitivos, então fomos pegos pela polícia. Achei que Jack fosse morrer em algum momento durante a noite, mas o bastardo durão aguentou.
Depois que Johnny Lee Parker contou sua história ao diretor, o diretor avisou a polícia local, que então foi investigar a fazenda. Quando eles entraram no celeiro, vários dos homens disseram que cheirava a covil de animal. Enquanto vasculhavam o celeiro, encontraram o velho no sótão, sentado em uma cadeira lendo um livro. Quando perguntaram quem ele era, sua resposta foi: por que demoraram tanto? Ele foi preso sob suspeita dos assassinatos de Sam Wetmore, George Hannington e Lemuel Fleming. Enquanto a busca no celeiro continuava, eles encontraram um cômodo escondido embaixo de um dos cômodos. Continha ossos humanos, incluindo Sam e Lemuel. Os ossos haviam sido limpos, exceto por um pouco de tecido relativamente fresco que ainda cobria os ossos. Ao longo do mês seguinte, foi realizada uma busca em todas as instalações. Nunca houve uma contagem exata de quantos corpos eles encontraram, mas eles suspeitam que até 100 corpos diferentes podem ter sido encontrados na fazenda. O corpo ou ossos de George nunca foram recuperados. Eles também vasculharam a casa, encontrando muitos itens antigos, alguns datados de 1700. Uma velha fotografia que combinava com o velho foi encontrada. Os especialistas dizem que a fotografia data da década de 1850 e foi tirada na França. Ninguém sabe como ou quando o velho foi morar na fazenda, pois ela estava abandonada há 30 anos. O velho foi condenado à prisão e lá permaneceu até 1984. Um dia, no verão deste ano, ele desapareceu. Acredita-se que ele escapou. Uma busca foi organizada, mas ele nunca foi encontrado. A família que comprou o terreno onde a fazenda estava disse ao longo dos anos que às vezes viam um estranho homem mais velho andando pelos arredores da fazenda. Às vezes apenas parado ali olhando e depois voltando para as árvores. O velho nunca deu seu nome às autoridades, então seu apelido se tornou o Velho. Quando o diretor perguntou ao velho se a história que John Lee Parker contou era verdade, a resposta do velho foi: eu não nego. Jack sobreviveu aos ferimentos, mas perdeu o braço esquerdo devido aos graves danos que sofreu. Sua história se correlaciona com a história de John. Quando o diretor perguntou a John Lee Parker o que ele achava que matou os outros homens, a resposta de John foi: um lobisomem. Para mais histórias de terror assustadoras, por favor inscreva-se. Obrigado por ficar até o fim. Até a próxima.